Olá galera, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Trago hoje para vocês as correções das questões de matemática da avaliação trimestral. Questão número 1. Observe na figura abaixo as retas paralelas R e S e alguns ângulos destacados. O valor da soma das medidas dos ângulos W e Y está representado em... Primeira coisa aqui, galera, vamos para o mais fácil. O mais fácil para resolver é o W. Observem comigo. W e 95 graus aqui são ângulos suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. A gente pode passar o 95 para o outro lado. W é igual a 180 menos 95. A gente chega aqui, W é igual a 85 graus. Agora a gente vai calcular o valor de y. E quero destacar com vocês o seguinte, a gente vai fingir que essa transversal T aqui não existe, tá ok? Então preste atenção, a gente tem as retas R e S paralelas cortadas por essa transversal U aqui. E observem que esse ângulo de 95 graus aqui é correspondente a esse daqui, ó, que eu acabei de destacar, ou seja, aqui também vale 95 graus. Somando esses três ângulos aqui, galera, a gente tem que eles são iguais a 180 graus, ou seja, é meia volta. Então vamos fazer isso. Observem, 95 mais 30 mais y chapéu, ou y, é igual a 180. 95 mais 30 aqui é 125, mais y é igual a 180. Passa 125 para o outro lado, com a sua operação inversa, y é igual a 180 menos 125. 180 menos 125, isso aqui é igual a 55 graus, ou seja, y é 55 e W é 85. E eu quero o quê? Eu quero a soma das medidas deles. Somando W chapéu mais Y chapéu, a gente tem 85 mais 55. E isso é igual a 140 graus. Por isso o gabarito é a letra A. Vamos resolver aqui, galera, a questão número 2. Nós temos aqui uma expressão numérica e a gente quer saber o resultado dessa expressão. A gente tem que lembrar que, primeiramente, a gente resolve o parênteses, depois o colchetes, depois as chaves. Se não tiver isso, potência ou raiz é a primeira coisa, multiplicação, que eu coloquei vezes aqui, ou divisão é a segunda coisa, soma ou subtração é a última coisa que a gente faz. Nesse sentido, aqui dentro do parênteses eu tenho uma conta. Nos outros parênteses, dentro, eu não tenho conta, eu tenho apenas um número. Por isso, eu só vou resolver isso aqui primeiramente. Observem. Repetir aqui tudo aqui embaixo. E dentro desse segundo parênteses aqui, eu coloquei um espaço vazio, que eu vou fazer 2 mais 4 é 6. Agora, observem, galera, que a gente continua tendo parênteses, porém, parênteses com potência. Eu irei resolver todas essas potências. Observem comigo. Está aqui. Menos 2 elevado a 3 deu menos 8. 6 elevado a 2 deu 36. Menos 1 elevado a 2 deu mais 1. Então, a gente vai colocar o resultado aqui embaixo. Observaram? Menos 8 mais 36, mais aqui dentro do colchetes ficou mais 1. Agora, galera, a gente está nessa linha aqui, observem comigo, e eu tenho um colchetes. O colchetes é o número 1 positivo elevado a 3. E o resultado é o próprio 1. O número 1 elevado a qualquer expoente é ele mesmo, tá ok? Agora aqui, galera, nessa linha aqui, a gente tem menos 8 mais 36 mais 1. Eu fiz 36 mais 1, que são números positivos, deu mais 37. E depois eu fiz menos 8 mais 37, que deu mais 29. Sinais diferentes, eu repito o sinal do maior módulo e faço o maior 37 menos o menor. 37 menos 8 é 29. Ou ainda, você me deve 8 e tem R$ 37 para pagar. Se me pagar, você tem o positivo R$ 29 de troco. Nesse sentido, gabarito letra C. A questão número 3 diz que Luciano comprou um computador
que tem um disco rígido com capacidade de armazenamento de 2 terabytes. A gente vai fazer uma conversão aqui para quem? Para bytes, porque ela perguntou aqui, o disco rígido desse computador tem a capacidade para armazenar aproximadamente quantos bytes? Galera, a gente viu pelo PET da semana 2 que cada terabyte armazena 1 vezes 10 elevado a 12. Então, se 1 tera armazena 1 vezes 10 elevado a 12 bytes, então 2 tera vai ser igual a 2 que multiplica 10 elevado a 12 bytes. O gabarito é letra D. Exercício número 4. Nesse exercício aqui, galera, vou falar um resumo dele. Jorge, ele comprou um ventilador que estava sendo vendido por R$ 75, mas ele pagou à vista com 20% de desconto sobre o preço do ventilador. E a pergunta foi, qual o valor em reais que Jorge pagou por esse ventilador? A primeira coisa que a gente deve fazer é calcular o valor de desconto, que é 20% de R$ 75. Porcentagem é uma fração centesimal, então eu transformei 20% em 20 sobre 100, o di virou vezes 75. Como eu tenho uma multiplicação entre uma fração e um número natural, eu coloquei esse número natural como sendo uma fração, 75 sobre 1. Multiplicação de frações, 20 vezes 75 deu 1.500, 100 vezes 1 deu 100. Como fração é divisão, eu dividi o numerador pelo denominador e deu 15. Esse, galera, é o desconto. Agora, galera, a gente vai ver quanto o Jorge pagou. Ele pagou quanto? 75 menos 15, que deu quanto? R$ 60, tá ok? Nesse sentido, gabarito letra B. Número 5, galera, aqui a gente tem 4 números e está perguntando qual deles é um número irracional. Vai subir um card aqui, galera, onde eu explico o que é um número irracional, juntamente com o conjunto dos números racionais, tá ok? E eu vou fazer por eliminação. Menos 5 aqui é um número inteiro. Esse daqui, 2,32 é uma dízima periódica e vocês já sabem que podemos escrevê-la na forma de fração. 8/3 é fração e esse camarada aqui, ele é um número irracional. Por quê, professor? Quando a gente calcula a raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito, vou dar um exemplo. Quando você calcula a raiz quadrada de 1, dá 1. A de 9 dá 3. A de 16 dá 4. Mas se você for calcular a raiz quadrada de 13, você não vai conseguir achar um número que multiplicado por ele mesmo dá 13, ou seja, um número natural. Nesse caso aqui, galera, nós temos aqui um número irracional. O resultado desse número é um decimal infinito não periódico. Então, o gabarito é a letra D. Questão número 6. Mariana é bióloga e está analisando uma determinada célula animal. Com o auxílio de um microscópio, ela observou que o tamanho da célula corresponde a 15 micrômetros. Qual é o tamanho em metros dessa célula analisada por Mariana? Galera, a unidade de medida de comprimento aqui, micrômetros, não é muito usual. E só trazendo para vocês aqui uma relação. 1 micrômetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6 metros. Então, galera, se ela tem 15 micrômetros dessa célula, ela terá 15 vezes 10 a menos 6 metros. Por isso, o gabarito aqui é a letra B. Número 7. Pedro desenvolveu o projeto de uma pista de skate para ser instalada em uma praça. Esse projeto prevê um obstáculo formado por um bloco central e 2 rampas de acesso iguais. A figura abaixo apresenta um esboço desse projeto, com algumas medidas indicadas. Aqui embaixo, galera, mede 300 centímetros. A altura máxima da rampa é 50 centímetros, que tem o formato de um trapézio. Essa base menor aqui mede 60 centímetros. E esse acesso aqui, ó, são medidas iguais, ou seja, a gente tem um trapézio isósceles aqui. Depois de visto isso, a gente vai resolver o exercício. Depois de instalada, para passar por toda a extensão desse obstáculo, um skatista deverá percorrer no mínimo quantos centímetros? Galera,
Instalado isso daqui, ele vai percorrer uma quantidade em centímetros, o skatista. Ele sobe aqui na rampa, ele passa por essa base aqui menor do trapézio e desce aqui de novo. É toda essa extensão. Porém, galera, a gente precisa saber quanto mede essa extensão onde eu passo o cursor do mouse e essa daqui também, que é igual. Porque aqui em cima a gente já tem 60 centímetros de extensão. Então, o que a gente vai fazer? Como esse trapézio aqui, de frente aqui dessa rampa, é um trapézio isósceles, o que a gente sabe disso? Que a medida da base desse primeiro triângulo aqui, que vale x, vai ser igual à medida aqui também x. Por que isso, professor? Esses dois triângulos, galera, eles são congruentes. Por qual critério? Ângulo, ângulo, ângulo. Esse ângulo aqui é 90 e esse aqui também. Ângulo. Esse ângulo da base aqui é igual a esse ângulo aqui também da base, tá ok? Automaticamente, esses dois ângulos aqui que sobram são congruentes em cada um dos triângulos. Beleza? Já que eles são congruentes, a hipotenusa desses dois triângulos também serão congruentes. Então, para descobrir o valor de x aqui, galera, como tudo isso aqui vale 300, observem que o que eu fiz. Eu peguei aqui x mais x, que deu 2x, somei com 60 e tem que dar 300. Aí eu resolvo essa equação do primeiro grau em x. Esse 60 vai para o outro lado subtraindo, que nem eu fiz aqui na segunda linha, 2x é igual a 300 menos 60, que dá 240. Como 2 multiplica por x, ele passa dividindo. X é igual a 240 sobre 2, ou seja, x vale 120. Então, galera, aqui vale 120 e aqui também. O que eu faço agora? Eu tenho que determinar quanto vale a hipotenusa de cada um desses triângulos, que tem a mesma medida. Então, observem, eu fiz um desenho aqui de um dos triângulos, 50 centímetros é a altura, que nem mostra aqui para vocês na imagem, 120 é a parte de baixo, e y aqui eu chamei a hipotenusa. Por que a hipotenusa, professor? Se aqui é o ângulo de 90 graus, de frente para o ângulo de 90 graus, a gente tem a hipotenusa. Então, a gente usa Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Observem, foi isso que eu fiz. Y ao quadrado é igual a 120 ao quadrado, mais 50 ao quadrado. Resolvendo, y ao quadrado é igual a 14.400, que é 120 ao quadrado, que é 120 vezes 120. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, que dá 2.500. Somando os dois, a gente chega nisso. Y ao quadrado é igual a 16.900. Como o 2 aqui tem que passar para o lado direito, com a sua operação inversa, a operação inversa de potência ao quadrado é a raiz quadrada. Então, ficamos com y igual a raiz quadrada de 16.900. Seria mais ou menos raiz quadrada de 16.900. O valor negativo não serve para a gente, por conta que a gente está utilizando aqui medidas de comprimento, valores positivos. E a raiz quadrada disso é 130. Vamos concluir agora. Observem na conclusão, galera, o que eu fiz? 130 aqui, galera, é a medida da hipotenusa. Observem, 130 é isso daqui. E aqui também é 130. Ou seja, o skatista sobe 130 centímetros. Ele passa por aqui mais 60 centímetros. Ele desce mais 130 centímetros. Somando tudo, dá 320 centímetros. Gabarito, letra A. Número 8, eu vou comentar com vocês a questão número 8. Letícia comprou bexigas para enfeitar a sua festa de aniversário. Dessas bexigas, 3/5 eram rosas e o restante era azul. Ao encher todas elas, 1/6 das bexigas rosas e 1/10 das bexigas azuis estouraram. Qual é a fração que representa a quantidade total de bexigas estouradas em relação à quantidade de bexigas compradas por Letícia para essa festa de aniversário? Observe aqui comigo, galera, que é o seguinte: Letícia, ela comprou 3/5 de rosas, de bexigas rosas. Se ela comprou uma quantidade certa de bexigas e 3/5 do total são rosas, as que restam são azuis. Então, para completar essa fração aqui em um inteiro seria 5/5, 5 sobre 5. Para completar essa fração aqui em um inteiro, que representa o total de bexigas compradas, sobram
2/5 de bexigas azuis. Então, 3/5 foram rosas e 2/5 foram azuis. Agora a gente vai calcular quantas bexigas foram estouradas. De que forma? 1/6 são bexigas rosas que foram estouradas. De quanto? 1/6 de 3/5. Por isso a gente faz a multiplicação. 1 vezes 3 é 3, 6 vezes 5 é 30. Ou seja, 3/30 das bexigas que foram compradas rosas foram estouradas. Professor, eu posso simplificar? Pode, mas vai atrapalhar um pouco se você simplificar. Por que vai atrapalhar? No resultado final. Então, observem comigo. Então, galera, a gente vai calcular agora quantas bexigas azuis foram estouradas. E a gente sabe, pelo comando da questão, que 1/10 das bexigas azuis que foram compradas estouraram. Então, a gente vai calcular 1/10 de 2/5. 1 vezes 2 é 2, 10 vezes 5 é 50. No mesmo critério que eu fiz anteriormente, não simplifico. Agora eu vou somar o total de bexigas estouradas. Eu somo a quantidade de bexigas rosas estouradas com a quantidade de bexigas azuis estouradas. 3/30 mais 2 sobre 50. Como na soma de frações aqui nós temos denominadores diferentes, eu tiro o mínimo múltiplo comum desses denominadores. E vocês podem perceber que deu 150. Então, esse mínimo múltiplo comum, ele é o denominador do resultado. Depois de ter colocado aqui o 150 como denominador do resultado, a gente faz o passinho do Michael Jackson. Como assim, professor, o passinho do Michael Jackson? A gente volta dividindo. Eu pego 150, divido por 30, dá 5. Pego 150, divido por 50, dá 3. Os resultados dessas divisões eu multiplico pelos seus respectivos numeradores. 5 vezes 3 é 15. 3 vezes 2 é 6. Eu somo e dá 21 sobre 150. Gabarito letra B. Tá ok, galera? Vamos para a próxima questão. Atividade número 9, galera. Observe os triângulos apresentados na malha quadriculada abaixo. Triângulo 1, 2, 3 e 4. Quais desses triângulos são semelhantes entre si? Galera, vamos lembrar aqui que semelhança entre figuras planas é o seguinte. A gente vai ampliar ou reduzir as figuras, ou manter elas iguais, a gente vai ter um caso de congruência. Porém, são figuras do mesmo tipo, do mesmo formato. E na semelhança de triângulos, dois triângulos são semelhantes quando os seus ângulos correspondentes são iguais. Então, observem, quando a gente for comparar o triângulo 1 com o triângulo 2, eles não serão semelhantes. Vocês podem observar que eles possuem formatos diferentes e, galera, vai ter pelo menos um ângulo que não é igual. Ou seja, esse ângulo aqui não vai ser igual a nenhum dos outros ângulos desse triângulo. Então, a letra A aqui a gente descarta, tá? Eliminada. O triângulo 1 com o triângulo 3. Opa, parece que eles são semelhantes. Parece. Porém, existe um segundo critério a verificar, além dos ângulos serem iguais. Todos os ângulos correspondentes do 1 e do 3 são iguais, porém, os lados homólogos não são proporcionais. Agora, a letra D, observem, comparando o triângulo 3 e o triângulo 4. Eles possuem formatos diferentes, então não são semelhantes. Então, sobrou quem para a gente? Sobrou a alternativa C. A gente fez por eliminação. Os triângulos 2 e 4, eles são semelhantes. Os seus ângulos correspondentes são iguais, são congruentes, e os seus lados correspondentes são proporcionais. A questão número 10, galera, pede para a gente poder localizar o número irracional raiz quadrada de 13. Ou é a letra J, ou é a letra K, ou é a letra L, ou é a letra M. Então, observem comigo. Nós sabemos que o número 13 é maior que 9 e menor que o 16. Por que eu fiz isso? Eu cerquei o 13 de dois números que possuem raiz quadrada exata. Passando a raiz quadrada nessa desigualdade, observem. Raiz quadrada de 9 continua sendo menor que a raiz quadrada de 13, continua sendo menor que a raiz quadrada de 16. Ou seja, a raiz quadrada de 13 está entre raiz quadrada de 9 e está entre a raiz quadrada de 16. Calculando as raízes que a gente conhece, observem. Raiz quadrada de 9 deu 3.
raiz quadrada de 16 deu 4. Ou seja, a raiz quadrada de 13, que a gente não sabe calcular a não ser usando uma calculadora, está entre quem? Entre 3 e 4. Ou seja, a resposta é gabarito letra B. Ou seja, a letra K, que está entre 3 e 4, representa a raiz quadrada de 13 nessa reta numérica. Número 11, galera. Peço que vocês pausem o vídeo, leiam a questão, depois vocês voltam aqui no vídeo que eu vou comentar a resposta. Fizeram isso, galera? Observem comigo. Nós temos aqui uma grade, né? E essa grade tem 8 barras transversais, verticais. E observem que essa grade também tem essa barra aqui horizontal e essa outra aqui horizontal. E a gente tem essa barra aqui transversal. E o comando da questão pede a medida dessa barra transversal. Esse exercício, galera, a gente vai usar o teorema de Tales. De que forma, professor? Presta atenção que isso aqui, galera, é 60 centímetros. Eu vou desenhar aqui embaixo da barra que a gente quer achar o comprimento. Observem. Desenhei esse segmento aqui, galera, em vermelho, que mede 60 centímetros. Ou seja, a gente tem aqui um feixe de retas paralelas, que são as grades, e duas transversais. Essa que está em vermelho, que mede 60 centímetros, e o comprimento da barra que a gente tem. E a gente sabe que o teorema de Tales, resumidamente, fala: um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Então, observem comigo, o segmento todo aqui em vermelho, 60 centímetros, está para quem? Está para esse pequenininho segmento aqui que mede 24, que é igual, observem comigo, esse segmento todo aqui da barra, que mede quanto? Que eu não sei, que mede x, está para quem? Para esse segmento pequenininho aqui que é 26, ou seja, eles são proporcionais. Esses segmentos correspondentes que eu indiquei aqui são proporcionais. Agora a gente multiplica em x. Observem, 24 vezes x é 24x, que é igual a 60 vezes 26, que é 1560. E x aqui, galera, é o comprimento da barra. O 24 multiplica por x, ele passa dividindo. X é igual a 1560 dividido por 24. E x é igual a 65 centímetros. Gabarito, letra D. Questão número 12. Observe a expressão apresentada no quadro abaixo. Raiz quadrada de 24 mais 3 raiz de 6. O resultado dessa expressão é... Galera, nós não podemos somar esses dois radicais aqui, pois um radical é raiz quadrada de 6 e o outro é raiz quadrada de 24. A ideia, galera, é pegar o 24 que está dentro dessa raiz quadrada aqui, que é um número composto bem maior que o número 6 aqui, e transformá-lo em um radical que vai ter aqui dentro o 6. Vamos ficar aqui com raiz quadrada de 6 aqui dentro também. E como que faz isso? A gente fatora o número. O uso da fatoração. 24 divide por 2 dá 12, 12 divide por 2 dá 6 e assim por diante. Ao invés da gente multiplicar tudo isso daqui e voltar no 24, a gente vai escrever o número 24 como um produto de fatores primos. Eu peguei esse número 2 com esse número 2 aqui, e fiz 2 elevado a 2, está aqui. Repeti a base e somei os expoentes. Esse 2 e esse 3 eu não fiz nada, coloquei aqui vezes 2 vezes 3. Observem por que eu fiz isso. Só repetindo aqui, eu juntei esse com esse, ficou 2 elevado a 2, que nem está aqui embaixo. No lugar do 24 aqui, galera, eu coloquei a fatoração inteira, que representa o número 24. Por que que eu fiz isso? A raiz quadrada tem um índice 2. Aí eu faço isso aqui, ó, vapo, vapo. Esse 2 que está aqui, ele sai da raiz. Observem. Aí eu fiz essa multiplicação. 2 vezes 3 é 6. Raiz quadrada de 6 não é exata, por isso que eu mantenho. Agora, galera, nessa linha eu somo 2 raiz de 6 mais 3 raiz de 6. Olha só, que alegria. 5 raiz de 6. Gabarito letra A.
Número 13. Eu vou fazer um resumo rápido da questão número 13. Por quê? Porque ela é um pouco enorme para poder ler. Observem comigo. O Carlos aqui, esse rapazinho aqui, ele foi durante a semana para o seu curso de inglês. Ele teve 3 aulas durante essa semana e levou sempre um suco de morango, completamente cheio. E ao final de cada uma dessas aulas, ele bebeu todo o suco. Então, vamos ver como é que é a embalagem e o comentário da questão. Qual foi a quantidade total de suco de morango consumida por Carlos nessa semana? Ô galera, a caixa do suco de morango é essa daqui. Esse é o formato dado. Então, você calcula o volume do paralelepípedo, que é multiplicar todas as suas dimensões, comprimento vezes largura vezes altura, 4 centímetros vezes 5 centímetros vezes 10 centímetros. E isso nos deu 200 centímetros cúbicos de volume para cada caixinha que ele levou. Como ele foi 3 vezes durante a semana no curso de inglês e ele tomou 3 caixinhas de suco, o total de volume ingerido por ele de suco são 3 dias durante uma semana, 3 que multiplica o volume total da caixinha de suco, que é 600 centímetros cúbicos. Isso nos dá gabarito letra C. Questão número 14, vocês têm aqui 4 números decimais e ela pede o seguinte: qual desses números desse quadro é o menor? Primeira coisa, iguale as casas decimais depois da vírgula. Faça assim. Observem que eu igualei as casas decimais depois da vírgula. 3 dígitos depois da vírgula, 3 dígitos. Por que aqui você não igualou? Ô, galera, aqui já é 37 inteiros. Aqui é o maior número. Nem mexo com esse cara aqui. E aqui, 3 inteiros, vírgula 007. Como o 4, o 2 e o número 1 aqui, galera, o primeiro número, tem 3 inteiros, agora a gente compara a parte decimal. Aqui a gente tem 70 milésimos, aqui a gente tem 700 milésimos e aqui a gente tem 7 milésimos. Quem é menor? É o 3 inteiros e 7 milésimos, ou seja, é o número 4, gabarito letra D. Número 15, considere a figura destacada de cinza, apresentada no plano cartesiano abaixo. Observe essa figura aqui, galera. A gente tem aqui o eixo X e o eixo Y em pé. Eixo X deitado, eixo das abscissas, e eixo Y em pé, eixo das ordenadas. Vamos para o comando da questão. Uma figura simétrica a essa, em relação ao eixo das abscissas, está representada em... Primeira coisa, galera, a gente deve saber o que é uma figura simétrica em relação ao eixo das abscissas. Acompanhe comigo fazendo favor. Observem nessa figura aí, galera, nessa animação, que nós temos aqui uma reflexão, ou seja, uma simetria em relação a quem? A essa reta vermelha. Dizemos que duas figuras são simétricas em relação a uma reta qualquer, quando uma é a imagem espelhada da outra em relação à reta considerada. Galera, como a gente viu na animação, na retinha vermelha, essa retinha vermelha é o nosso eixo de simetria. Então, o eixo de simetria aqui, que vai servir como espelho, é o eixo X. Logo, galera, a imagem que está aqui, ela vai ser refletida aqui em cima, utilizando o eixo X como um espelho. Observem comigo. Dessa forma, observaram? Por isso a gente desce e a gente observa que o gabarito é letra A, como eu mostro aqui para vocês na animação. Então, número 16, o quadro abaixo apresenta os 3 primeiros termos de uma sequência em que os termos seguem um padrão de regularidade, de acordo com as posições que ocupam. Posição P, termo T. Uma expressão algébrica que permite calcular o termo T, que ocupa a posição P dessa sequência é... Vocês podem ver nas alternativas que todas as alternativas são funções do primeiro grau de T em função de P. Então, galera, vamos lembrar de função do primeiro grau? Ela tem essa forma aqui. T é igual a A vezes P mais B. Seria o nosso Y é igual a X mais B. A mesma coisa.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o termo aqui t de 10 com a posição P1 e depois também eu vou fazer uma outra equação com a posição 2 aqui e com o termo T12. Observem comigo. Eu vou montar um sistema de equações. Observaram aí? No lugar de T eu coloquei 10, no lugar de P eu coloquei 1. Aí ficou 10 é igual a vezes 1 mais B. A mesma coisa para a posição 12. No lugar de T eu coloquei 12, no lugar de P eu coloquei 2. Aí ficou assim. Assim, eu reorganizei esse sistema. Ficamos com A mais B é igual a 10, 2A mais B é igual a 12. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei por menos 1 a primeira equação. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para a gente poder usar o método da adição, que nem eu mostro para vocês aqui na animação. Aí ficamos com menos A menos B é igual a menos 10. Aí eu somo as duas equações, que nem eu indiquei aqui, e o A dá igual a 2, tá ok? Dessa forma, como A mais B é igual a 10, no início aqui, eu mostrei para vocês que A mais B é igual a 10, no lugar de A eu coloquei 2 e chegamos que B é igual a 8. Agora a gente volta aqui na equação e substitui. No lugar de A eu coloquei 2, no lugar de B eu coloquei 8. Ficamos com 2P mais 8, ou seja, T é igual a 2P mais 8. Isso nos dá gabarito letra B. Número 17. Para fazer um canteiro de flores, Márcia cercou parte de seu terreno com um pequeno muro. Na figura abaixo está apresentado o formato desse canteiro, com algumas de suas medidas indicadas. Está aqui o canteiro, galera. Não é uma figura conhecida, mas a gente pode quebrar ela em duas figuras conhecidas. Depois de preparar a terra, Márcia plantou 10 mudas de flores em cada metro quadrado desse canteiro. Ou seja, para cada metro quadrado de área desse canteiro, ela plantou 10 mudas. 10 mudas de flores. Quantas mudas de flores Márcia plantou ao todo nesse canteiro? A primeira coisa que a gente deve fazer, antes de saber todas as mudas que ela plantou no canteiro, é saber a área do canteiro. Dessa forma, galera, eu passei essa linha aqui, nessa posição. Observem, tá vendo aqui essa linha vermelha? Dividiu a área do canteiro em duas áreas, a área 1 e a área 2. A área 2 é a área de um retângulo e a área 1 é a área de um quadrado. Por que quadrado, professor? Aqui tudo mede 6, tá vendo? Aqui, essa linha aqui, esse segmento mede 3, que é a mesma coisa que aqui, ó. Mede 3, que é a mesma coisa que aqui também, mede 3. Ou seja, se tudo é 6, 6 menos 3, esse pedacinho e esse aqui é 3. A mesma coisa acontece para isso aqui, galera. 3. A gente tem aqui um quadrado de lado 3. E aqui a gente tem um retângulo de base 6 e altura 3 metros. A área total do canteiro é a área 1 mais a área 2. Vamos lembrar que a área de quadrado é lado vezes lado e a área de retângulo é base vezes altura. Eu já coloquei aqui, ó, 3 vezes 3, que é a área do quadrado, mais 6 vezes 3, que é a área do retângulo. Isso nos dá 27 metros quadrados. Tá ok, galera? Agora a gente monta uma regra de 3. Observem, 1 metro quadrado são 10 mudas de flores. 27 metros quadrados são x mudas de flores. Multiplica em x. X é igual a 270 mudas de flores. Por isso, o gabarito é a letra C. Questão número 18. Amanda colocou em seu quarto um quadro com moldura em um formato triangular. Ela percebeu que 2 dos ângulos do triângulo formados por essa moldura eram iguais e o terceiro ângulo possuía a medida de 36 graus. Qual é a medida de cada um dos 2 ângulos iguais dessa moldura? Se a gente tem 2 ângulos iguais e um diferente, esse ângulo automaticamente ele é isósceles. Ah, professor, mas triângulo isósceles tem que possuir pelo menos 2 lados iguais. Sim. Se ele possui 2 lados iguais, significa que ele possui 2 ângulos opostos iguais. Ou seja, os ângulos da base são iguais. Observem como eu fiz. Eu desenho o triângulo, x é esse ângulo da base e x é esse outro ângulo da base. O ângulo diferente é 36 graus. Eu lembro daquela teoria, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, x mais x, 2x mais 36 é igual a 180. Eu resolvo a equação
e chego que x é igual a 72 graus, respeitando sempre o passo a passo da equação, tá ok, galera? Por isso, o gabarito aqui é a letra D, 72 graus. É a medida de cada um dos dois ângulos. Número 19. Um modelo de caneta possui 3 variedades de estampas, corações, estrelas e flores, e 2 cores de carga, azul e vermelha. O proprietário de uma papelaria comprou canetas desse modelo, sendo uma de cada combinação possível de estampa e cor de carga, que foram entregues todas em uma mesma sacola. Um vendedor dessa papelaria vai retirar aleatoriamente todas as canetas dessa sacola para testar. Qual é a probabilidade de a primeira caneta que ele retirar ser uma caneta de carga vermelha com estampa de corações? Vamos lembrar aqui da teoria de probabilidade? Probabilidade de um evento é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. E vou destacar com vocês o seguinte: o espaço amostral aqui, galera, é um exercício de análise combinatória. É um exercício que fala sobre o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, que ele diz o seguinte: se um evento depende de 2 ou mais etapas, a quantidade de ocorrências desse evento é a multiplicação das etapas intermediárias. Então, observem, o número do espaço amostral, ele tem aqui 2 etapas. Por que são 2 etapas, professor? Porque a primeira etapa são 3 variedades de canetas. E a segunda etapa são 2 escolhas para as cargas, cores vermelha ou azul. Então, você multiplica e dá 6. O número de elementos do evento, qual é o evento? É a probabilidade dele retirar uma caneta que tem as seguintes características. Tem que ter carga vermelha com estampa de corações, ou seja, ele quer apenas uma caneta, por isso que eu coloquei aqui apenas um. Então, a probabilidade é 1/6, gabarito letra A. Número 20, considere a equação linear apresentada no quadro abaixo. Temos aqui uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Qual das retas apresentadas abaixo representa essa equação? A primeira coisa que a gente deve fazer aqui, antes de partir para o abraço, é o seguinte: vamos pensar essa equação como sendo uma função do primeiro grau. Dessa forma aqui, y é igual a x mais b. Então, observem que o ax mais b fica do lado direito da igualdade. E do lado direito aqui a gente tem só o zero. Eu vou pegar o menos x e o mais 2 e vou passar para o lado direito. Observem comigo. Y é igual a mais x menos 2. Troquei de lado, troquei de operação. Agora eu vou identificar quem são os coeficientes a e b. Observem. O coeficiente a é mais 1 e o coeficiente b é menos 2. Como assim, professor? Aqui a gente tem 1x, é 1 vezes x, por isso é mais 1. E o b é menos 2, aquele cara que não multiplica por x. Quando a é positivo, a função é crescente. Nesse caso, ela é crescente. O b, galera, ele é muito interessante. Esse coeficiente linear, ele é o valor que toca o eixo y. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta inclinada, quer dizer que ele vai tocar o eixo y em menos 2. Ah, professor, mas aonde que ele toca o eixo x? Ô, galera, ele toca o eixo x no zero da função. Quem que é o zero da função? Eu pego o y aqui, troco por zero. O y vale zero. Aí eu descubro o valor de x. Pego esse menos 2, passo para o outro lado com valor positivo. X é igual a mais 2, ou seja, esse valor de x é igual a mais 2 toca o eixo x, ou seja, a reta inclinada toca o eixo x em 2 positivo. Observem o gráfico. Está aqui, galera, o gráfico da função do primeiro grau. Esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo x. No eixo y, toca em menos 2, que é o valor de b. E no eixo x, toca em 2 positivo, que é o valor do zero da função. E a função é crescente. Agora, galera, a gente pode partir para o abraço. Vamos descer aqui. E vocês podem perceber que aqui em y
é menos 2 e aqui em x é 2 e o gráfico aqui é crescente, por isso que o gabarito dessa questão é letra D. Questão número 21. Uma fábrica produz borrachas escolares que, para serem vendidas, são acondicionadas em caixas que possuem o formato de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas estão apresentadas no desenho abaixo. A borracha também, galera, tem um formato aqui de um paralelepípedo retângulo e aqui a caixa. De acordo com essas dimensões, quantas borrachas, no máximo, pode ser acondicionadas nessa caixa? Ô, galera, primeira coisa, a gente deve calcular o volume da borracha e o volume da caixa. Observem, é multiplicar todas as suas dimensões, volume da borracha, 1 vezes 4 vezes 2, dá 8 centímetros cúbicos, volume da caixa, 4 vezes 16 vezes 8, dá 512 centímetros cúbicos. Calculado isso, galera, a gente quer saber quantas borrachas cabem aqui, ou seja, uma continha de divisão. A gente vai dividir o volume da caixa pelo volume de cada borracha. E essa divisão nos dá 64 borrachas, por isso o gabarito é a letra B. Última questão, número 22. Um fotógrafo possui uma câmera que é capaz de fotografar a uma velocidade de 2 milésimos de segundos. A representação fracionária da velocidade dessa câmera em fotografar está aqui, galera, a velocidade, 2 milésimos de segundo. Primeiramente, a gente deve lembrar das potências de base 10. Por que isso, professor? As potências de base 10 são os números que ficarão no denominador do decimal exato aqui. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000 e assim por diante. Vai depender da quantidade de dígitos algarismos que estão à direita da vírgula, depois da vírgula. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. Nesse caso, nós temos a fração 2 milésimos, 2 sobre 1000. O 2, a gente tira a vírgula aqui, galera, sobra 0,002. Então é 2, beleza? 2 sobre 1000. Por isso, o gabarito aqui, galera, parte para o abraço. É a letra C.